Estamos no Congresso da UFBA 2024. Vamos falar sobre a pandemia de Covid-19, abordagens decoloniais sobre saúde, saneamento e trabalho terceirizado em empresa baiana. Eu sou Gisele Rodrigues, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, orientada pelas professoras doutoras Ana Angélica Trindade e Gardênia Fontes. Vamos colocar assim, que as engrenagens que envolvem o mundo do trabalho, sistemas alimentares e saúde pública têm suas relações afetadas por acontecimentos que marcam a humanidade de alguma forma, como guerras, o desequilíbrio climático e crises sanitárias, como é o caso da Covid-19. Há uma perda de renda, há uma desmobilização social, uma desmobilização econômica e financeira que afeta e altera os hábitos alimentares, hábitos de consumo e hábitos financeiros de toda a humanidade. No caso do Brasil, pelo menos 33 milhões de pessoas, quando a gente fala da alimentação, quando a gente fala da questão da fome, pelo menos 33 milhões de brasileiros foram afetados em algum grau de fome, segundo a Rede Pensão 2022. E no caso do Estado da Bahia, isso não seria diferente. Há o reflexo dos montes das políticas públicas e do bem-estar social que aconteceu no Covid. Então, houve uma perda de renda com demissões de pessoas, de empregados em serviços não essenciais. Houve uma intensificação da precarização do trabalho em serviços essenciais que foram duramente atingidos e foram as primeiras respostas frente à crise sanitária emergente. E isso levou a uma reorganização comunitária, uma reorganização social para poder se buscar fontes de alimentação e saúde, enquanto o governo lentamente tentava dar respostas para a crise sanitária que estava se instalando. Então, áreas essenciais como saneamento, saúde e alimentação não pararam e tiveram que se reorganizar e ressignificar suas pautas, que iriam também ser pautas de reivindicações sociais, incluindo nos aspectos econômicos relacionados à desconstrução de direitos trabalhistas e previdenciários, às pessoas em relação à pauta identitária, raça, idade, gênero, a questão do ambiente de trabalho com uso de EPIs ou a questão da vacinação, acesso à vacinação. A gente tem a oportunidade de usar novos processos que melhoraram ou pioraram as relações de terceirização e precarização dos trabalhos, e a questão do esforço desse trabalhador em manter-se isolado, em manter o distanciamento social, e mesmo assim dar uma resposta a, a toda a comunidade, sociedade. E quando a gente fala de saneamento, que é um conjunto de ações e técnicas socioeconômicas que devem atender à saúde pública, a gente tem pelo menos 30% deles terceirizados no Brasil, chegando a 52% na Bahia. E durante a pandemia houve a construção da criação do Observatório de Covid-19. E esse momento foi importante para que fossem registrados tanto as questões de problemas relacionados às terceirizadas e empregados naquele período pandêmico, como relações de adoecimento e de morte relacionadas à Covid-19. Também houve mudanças nos registros, mudanças de rotinas laborais de alimentação da comercial. Então, a justificativa do trabalho para estar nesse ambiente de saneamento, ter poucas informações sobre a relação entre saúde e alimentação do trabalhador, principalmente em momentos de crise, como foi a crise sanitária, e o objetivo era investigar essas relações de trabalho, alimentação, tendo como pano de fundo o horizonte decolonial, que vai trazer esse diálogo, essas respostas, essas inquietações com tipos, com aspectos contra-hegemônicos, porque quando a gente abre a categoria de estudo, a gente tem muito essa questão da decolonialidade do Estado. O Estado ele é de uma forma colonial, ele tenta manter todo o sistema neoliberalismo, capitalismo funcionando, e nesse caso há uma padronização que acaba levando a uma precarização do trabalho, a terceirização e a flexibilização do trabalho, mesmo que a atividade seja essencial e tenha uma resposta de saúde pública importante, saúde pública, saúde coletiva, que acaba afetando o indivíduo, a saúde do trabalhador, mas que há uma transversalidade nessa conversa da colonial, porque você sente as resistências, os pontos das pautas, as discussões sociais estão ali, e eles tentam ser contra-hegemônicos no dia a dia, no trabalho, principalmente na valorização da cultura e da alimentação. Então, a gente tem a alimentação do trabalhador, a gente tem a questão da pandemia, da vulnerabilidade, das necessidades desses serviços, e a gente tem a questão das resistências, da valorização da cultura, mesmo que os trabalhos sejam escassos e que haja necessidade de discussões mais aprofundadas sobre a interseccionalidade e o papel dos sindicatos nessa temática.
algumas referências de hoje. Muito obrigada.